Olá, turma! Nessa videoaula nós iremos estudar sobre as funções corticais superiores, abordando a linguagem. Quando a gente pensa em funções corticais superiores, a gente tem estruturas que são, do ponto de vista evolutivo, mais complexas e que são mais bem desenvolvidas nos seres humanos, devido ali à presença da região de telencéfalo. Então, comparado com outras espécies, a gente tem essas regiões muito mais bem desenvolvidas. E nessas regiões, nós iremos desempenhar algumas funções interessantes, né? Que seria a linguagem, a aprendizagem e também a memória. Então, dentro das funções corticais superiores que nós vamos estudar, nós temos essas três e hoje a gente vai focar na linguagem. Mas antes disso, é importante a gente conhecer essa estrutura cortical. Pensando nessa questão evolutiva, a gente tem aí, enquanto córtex, né, o arquiocórtex, que seria aí o mais antigo, o paleocórtex, e a região de neocórtex, que nos seres humanos representa cerca de 90% do total aí das nossas regiões corticais, elas são de neocórtex, então de coisas muito mais recentes. Estruturalmente, o nosso córtex ele é dividido em algumas camadas. São 6 camadas. Então, a gente vai ter aqui a camada molecular, nós temos as camadas granulares externa, a camada piramidal externa, a camada granular interna, a camada piramidal interna e essa camada multiforme. E pensando enquanto células, a gente tem principalmente as células piramidais e também a gente tem as células estelares, tá? Entre outros tipos celulares, mas esses são os principais. Essas células piramidais, elas têm o seu corpo celular grande e em uma forma mais triangular. Elas são bem encontradas nessas regiões da camada piramidal interna, nessa camada piramidal externa. Elas são células que são excitatórias, elas liberam aí neurotransmissores excitatórios, como o glutamato e o aspartato. E essas células piramidais, elas são as mais abundantes nessa região de córtex, tá? Representa aí cerca de 75% da quantidade de células que a gente tem nessa região. O outro tipo celular bastante encontrado seriam essas células estelares, que são células pequenas, comparadas com as células piramidais, elas são células pequenas e que estão distribuídas principalmente nas regiões da camada granular externa e da camada granular interna. E aí elas são interneurônios. Umas são inibitórios e outros são interneurônios excitatórios. Nessa imagem, a gente consegue observar ainda 3 tipos de colorações diferentes que foram utilizados aí nesses cortes. E a gente consegue visualizar um tipo de coloração onde a gente consegue ver bastante a predominância da região dos dendritos nessas células. Nesse outro tipo de coloração, a gente consegue visualizar bastante a porção aqui dos corpos celulares, tá? Desses tipos de células. E nessa última coloração, as projeções axônicas, que estão aí adentrando e saindo dessas regiões corticais. Pensando nas áreas funcionais do córtex, a gente tem os córteces aí, primários, secundários e os córtex associativos. Pensando no córtex primário, a gente tem um córtex motor primário, a gente tem um córtex sensorial primário. Essas áreas primárias, né, a gente teria a porção motora e a porção sensorial. Essa porção motora seria justamente o nosso córtex motor primário, muito importante para que a gente consiga fazer a movimentação, ali estimular os motoneurônios presentes, por exemplo, na medula espinhal, para estimular esse processo de movimentação. E a gente também tem as áreas sensoriais. No caso das áreas sensoriais, aí a gente vai ter córteces diferentes, tá? Porque eles vão ser específicos para cada região. Então, córtex visual primário, córtex auditivo primário, córtex somestésico primário, córtex gustativo, olfativo e assim sucessivamente. Quando a gente pensa nesses córtex secundários, eles são áreas de processamento unimodal. Então, uma única modalidade é controlada nessa região. Tem a porção motora e temos a porção sensorial, né? Então, pensando nessas áreas associativas secundárias, a gente teria a área de associação sensorial, essa área somestésica secundária, a área visual secundária, a área auditiva secundária, a área de Wernicke, que nós vamos estudar bastante na nossa aula de hoje. Quando a gente pensa nessa parte motora, né, a gente tem a área motora suplementar, a área pré-motora, a área de Broca ou de Broca, depende aí do tipo de entonação, né, que as pessoas falam. E também nós vamos estudar bastante na nossa aula de linguagem.
E esses córtices associativos, eles representam áreas de associação que são polimodais. Então, tem vários tipos de sinais chegando nessas regiões. Aí a gente vai ter aqui a área pré-frontal. Essa área pré-frontal, ela está muito associada com nosso planejamento, nossa organização, para as metas, também a questão do processamento de decisões, né, intenção de movimentação, esse planejamento da ação motora. A gente observa bastante a tomada de decisões, a personalidade nessa região aqui pré-frontal, a nossa racionalidade também. Quando a gente pensa nessa área temporoparieto-occipital, né, a gente já tem uma região de processamento de estímulos sensoriais acontecendo. E a área de associação límbica seria justamente a área de processamento das nossas emoções. Então, a gente teria a razão, a gente teria o processamento das sensações, né, sensorial, e a questão das nossas emoções. Que a gente consegue observar córtex motor primário aqui, córtex sensoriais primários. A gente teria uma grande parte de córtex que são associativos. Além disso, a gente consegue observar enquanto divisões em razão de funções, né? A gente teria a parte desse lobo frontal mais envolvida com a questão da elaboração de pensamento, sinergias motoras suplementares, movimentação de olhos, fala, essa movimentação também motora. Aí a parte do lobo parietal está mais associado com as nossas regiões aí somatosensorial, processamento somatosensorial. Essa região do lobo occipital está muito associada com o processamento visual. E a gente tem uma região aqui temporal, né, o lobo temporal, ele está muito associado com o processamento dos sons, da fala, audição, então fica nessa região mais temporal. É por isso que em situações onde um paciente tem um AVE, né, um acidente vascular encefálico, você pode ter um comprometimento de determinado tipo de função e não de outras funções. Porque vocês conseguem visualizar que a gente tem áreas específicas para determinadas coisas. Então, a depender do local que foi comprometido, a gente vai ter um comprometimento daquela função ali que era controlada nessa região cortical. E as outras podem permanecer normais. Aqui a gente tem a área associativa límbica, que está muito associada com as nossas emoções, que nós teremos aulas para entender um pouco melhor as nossas emoções. E a gente tem a área associativa parieto-occipito temporal, que está muito mais associada justamente com essa interpretação dos nossos estímulos sensoriais que vão chegando nessas regiões corticais. E pensando nessa divisão, né, do que acontece em cada ponto, aqui nessa região mais frontal, planejamento de movimentos complexos, elaboração de pensamentos, a gente tem uma parte motora, somato sensorial, coordenadas espaciais do corpo e adjacências, processamento visual de palavras, visão, locais para a gente nomear objetos, ter comportamentos, né, emoções e motivação. Essa área associativa límbica está muito associada com isso. E aí eu vou chamar atenção para dois pontos aqui para vocês, tá? A gente tem a área de Broca, ou de Broca, que está muito associada com a nossa capacidade de formação de palavras, que fica nessa parte aqui posterior do giro frontal, tá, gente? Bem próximo ali à área de representação da nossa face, no córtex motor. E é muito importante para a nossa capacidade de geração, de articulação de fala. E uma outra área muito importante, que é essa área de Wernicke, que é responsável pela compreensão da nossa linguagem e também da nossa inteligência. Observem que é uma área relativamente grande que fica localizada na parte posterior do lobo temporal superior, ali por trás do córtex auditivo. E é importante vocês observarem que existe uma diferença, então, na minha capacidade de compreender a linguagem e de articular a linguagem. Então, existem diferenças nesses pontos que a gente vai abordar na nossa videoaula de hoje. Antes disso, vamos observar algumas informações interessantes em relação ao nosso córtex. Existe uma lateralidade das nossas regiões corticais. A gente divide nos hemisférios esquerdo e direito, né? Então, essa porção
esquerda, ela é responsável por algumas atividades mais preponderantes, e no direito a gente tem aí outras atividades sendo mais preponderantes nesse hemisfério. Mas antes disso, eu queria contar para vocês mais ou menos o que foi que levou à descoberta, né, dessa lateralidade do córtex. E aí tudo começou com o Paul Broca, que ele estudava um caso bem interessante de uma mulher que ela compreendia a fala dele, ele falava com ela entendia tudo direitinho, só que ela não conseguia gerar fonemas, ela não conseguia articular a fala. Então ela não conseguia se comunicar através desse tipo de linguagem com o Paul Broca. E ele ficou acompanhando ela durante muitos anos e tentando entender o que estava acontecendo. Quando ela faleceu, aí foi feita a necrópsia e ele retirou essa região do encéfalo dela e foi observar as estruturas que estavam ali. E ele observou que tinham algumas lesões na região, uma região bem específica no hemisfério esquerdo. Que aí ele passou a chamar, né, de área de Broca. E ele associou que possivelmente essa região ela estava envolvida com a nossa capacidade de fazer a articulação da fala, das palavras, de gerar esses fonemas para que a gente pudesse se comunicar. Ele não tirou essa conclusão só vendo esse caso dela, não. Ele passou a acompanhar outros 7 casos que eram semelhantes ao caso dela. E quando essas pessoas iam morrendo, ele ia fazendo essa investigação encefálica. Ele verificou que isso acontecia nessas outras pessoas também. E era essa área específica, né, na porção esquerda, no hemisfério esquerdo. Porque antigamente as pessoas tinham a ideia de que o que acontecia do lado esquerdo era a mesma coisa que acontecia do lado direito, que tudo era duplo, né, duplicado. O que acontecia de um lado acontecia do outro também. E aí foi a partir desses estudos que ele começou a demonstrar em conferências, né, em trabalhos científicos, que começou a pensar que não necessariamente a gente tem tudo duplicado, que tem de um lado e tem do outro. E aí outros pesquisadores, né, começaram a investigar, principalmente pacientes que tinham algum tipo de lesão. Então eles observavam pós-morte, a maioria dos estudos era pós-morte, e observaram o que estava acontecendo naquelas regiões. E muitas das funções corticais, elas foram sendo conhecidas dessa forma. Ah, a pessoa tem uma lesão aqui, então ela não está conseguindo fazer tal coisa. Então, possivelmente, essa área aqui está envolvida com esse tipo de processo. E aí foi ele que, né, começou a fazer esses tipos de observação de que a gente tem uma lateralidade do córtex. E dessa forma, hoje em dia, a gente aponta algumas atividades que são preponderantes em um hemisfério e não no outro. O nosso hemisfério esquerdo, ele está muito mais associado com a questão da linguagem, quando a gente fala na questão dessa formação das palavras, dos fonemas, dessa articulação da nossa fala. Também o raciocínio lógico, o pensamento analítico, sequencial e temporal, a nossa parte lógica e linear, né? A nossa parte mais racional, a gente fala assim. Enquanto que o hemisfério direito é muito mais de visualização, imaginação, emocional, a parte de criatividade, intuição, o raciocínio espacial, a questão de música e ritmo. Então, observe, a gente tem linguagem no esquerdo, mas a gente tem interpretação musical, interpretação de ritmo na região direita. Então, a gente tem essas diferenças nessas atividades que são preponderantes em cada um desses pontos. É interessante eu apontar para vocês que aí cerca de 95% da população tem o hemisfério esquerdo dominante, tá? Então, 95% da população tem esse hemisfério esquerdo sendo o dominante. É por isso que a maioria das pessoas é destra, porque a gente tem cruzamento de informações, né? Então, o lado esquerdo controla, por exemplo, a nossa escrita direita. Então, a maioria das pessoas é destra por causa dessa questão aí motora. Ah, professora, então quer dizer que as pessoas que são canhotas tem o lado direito, o hemisfério direito dominante. Não, não necessariamente. Porque já foi demonstrado que o fato da pessoa ser canhota mostra uma dominância sensório-motora maior do hemisfério direito, mas não necessariamente do hemisfério direito ser o comandante delas, tá? Na maioria das vezes ainda é o hemisfério esquerdo. Então, eu queria ressaltar para vocês, pessoal, que não existe um lado que é mais importante do que o outro. A gente precisa das informações que vêm dos dois hemisférios. E uma coisa interessante que o Broca ele visualizou essa região, né, que ele chamou de área de Broca, que ele associou com essa parte da formação das palavras, da articulação. Só que ele visualizou essa mesma região do outro lado, no hemisfério direito. Só que nesse ponto a gente observa uma outra coisa que é muito interessante que é observada, que é a prosódia, que eu vou falar para vocês um pouquinho mais para frente.
Antes disso, eu queria mostrar para vocês, ainda brincando, né, com essa lateralidade cortical, o que é que seria interpretado por causa de hemisfério, se a gente tivesse, por exemplo, uma pergunta assim, né? 2 mais 2. 2 mais 2. O que é que o nosso hemisfério esquerdo, que é mais analítico, mais racional, faria? Poderia responder 4. Resolveria essa somatória. Do lado direito, que é uma parte mais criativa, né, mais emocional, ele iria ver esses dois números, iria imaginar dois patinhos na lagoa, né? Então já é mais assim, good vibes e tal. Aí aqui, por exemplo, o esquerdo, que é responsável pelo pensamento lógico. Observando a chuva, né? A chuva é a água evaporada dos mares e rios que se condensa nas nuvens e cai na terra. Enquanto que o direito iria ver aquela chuva e iria dizer, nossa, né, a parte criativa. Ai, as nuvens estão espirrando. Então seria esse tipo de analogia que a gente pode fazer. E aí eu quero que vocês façam um exercício, tá? Observe abaixo e diga essas cores, as cores e não as palavras. Esse é chamado de teste de interferência cor-letra ou teste de Stroop. Vou dar um tempinho para vocês fazerem isso. Digam aí alto as cores que estão aparecendo e não as palavras que estão escritas, tá? O que é que acontece? O que é que eu acho que aconteceu aí com vocês? Dá meio que um tilt, né, na sua cabeça, porque você vê meio que no seu pensamento, às vezes vem a palavra e não a cor. O que está acontecendo? A gente diz que existe um conflito cerebral, porque o lado direito do seu cérebro tenta dizer a cor, mas o seu lado esquerdo insiste em ler a palavra. Como a gente tem aí 95% da população tendo o lado esquerdo dominante, é esse lado que grita. Então a gente geralmente observa um delay quando a pessoa vai falar, porque geralmente vem a mensagem referente à palavra primeiro e depois aqui a pessoa consegue suprimir isso e falar realmente a cor. E é interessante, né? Porque na verdade é o nosso córtex pré-frontal dorsolateral que vai ficar gerenciando aí. E o que você tem que fazer é ler a cor. Só que ler a cor é o menos natural, porque o córtex dominante da gente é o esquerdo, né? Então a gente tende a ler a palavra em si. Só que aí o córtex pré-frontal ele tem que suprimir essa tendência que a gente tem natural de falar a palavra. Tá? Então a gente tem uma participaçãozinha do córtex pré-frontal dorsolateral. Pensando em funções globais, né, a gente ainda pode destacar para vocês aqui, hemisfério esquerdo, é mais verbal, proposital, analítico, simbólico, lógico, abstrato, categorial. Faz a análise aqui de campo visual direito, é muito importante para a nossa fala, a escrita, a identificação de pessoas. Então, eu olho para o rosto de alguém, eu sei que é aquela pessoa, ela é, por exemplo, é a Esther. É o Pablo. Eu vi que o Vicente cortou o cabelo hoje. Então, essas coisas, identifico a pessoa, tá? Identificação de objetos. Eu sei que isso aqui é um celular, é um mouse, é um computador, animais, isso aqui é um gato, etc. Compreensão da nossa linguagem, questão da leitura, né? A leitura é basicamente a compreensão da linguagem escrita. Relações espaciais quantitativas. Eu sei que nessa região aqui tem 2 cadeiras, tem 3 bancos, tem 4 lixos, etc. Nosso hemisfério direito, ele é mais perceptual, não proposital, sintético, holístico, literal, concreto, analógico. A gente faz a análise do campo visual esquerdo, a prosódia, que eu falei para vocês. A prosódia são algumas características que a gente coloca na nossa fala. Por exemplo, a nossa entonação. Por exemplo, se eu falar para vocês assim, vamos. Se eu falar para vocês assim agora, vamos? Vocês conseguem notar a diferença? Uma é afirmativa, outra é interrogativa. Então, a prosódia ela fala muito disso, o som, se ele está sendo falado muito alto ou muito baixo. Então, esse tipo de interpretação que é completamente importante para o contexto das situações. E olha que interessante, a gente faz a compreensão, né, da nossa fala, essa parte estrutural de articulação, compreensão de linguagem, no nosso lado esquerdo, mas a prosódia está no lado direito. Então a gente precisa dos dois, a gente tem que integrar todas essas informações. Como é que eu vou compreender a linguagem seca
integrar isso com a prosódia, porque aí para ter o contexto eu preciso das duas coisas. Aí a gente também tem aqui nessa região reconhecimento de categorias, por exemplo, de pessoas. Ah, são os indígenas, são asiáticos, são europeus, etc. Reconhecimento de categorias de objetos. Ah, são móveis, né? São eletrodomésticos. A compreensão musical, a compreensão prosódica e as relações espaciais, só que qualitativas. Então, a gente tem essas diferenças nessas regiões corticais. E como é que a gente consegue integrar essas informações? Lembrando que a gente faz a compreensão da fala no hemisfério esquerdo, mas a prosódia está no lado direito. Como é que a gente consegue integrar essas informações para que a gente tenha realmente uma compreensão global das coisas, né? A gente faz isso porque conseguimos fazer uma transferência interhemisférica. Transferir informações de um lado para o outro e integrar essas informações. Como é que a gente faz isso, minha gente? A gente faz isso através dessa região aqui chamada de corpo caloso, tá? A gente tem a região do corpo caloso, que é muito importante para a transferência interhemisférica. Além do corpo caloso, a gente tem algumas comissuras que também auxiliam nesse processo, tá? Comissura hipocampal, a comissura anterior, entre outras, que auxiliam também nesse processo de transferência interhemisférica. E existiram diferentes tipos de abordagens para entender essa questão dessa transferência interhemisférica. Por exemplo, nesse tipo aqui de observação. Tinha um aprendizado, tá? Ambos os hemisférios estavam envolvidos. Aqui imagine que você tem um olho esquerdo fechado e o olho direito aberto, visualizando essas imagens. Essas informações passam pela região de quiasma óptico, chegam nos dois pontos, aí os ambos hemisférios estão envolvidos nesse aprendizado. Agora o contrário. Essas imagens aqui, ó, foram colocadas nessa região do olho esquerdo, o olho direito foi fechado. Quiasma óptico normal, aqui, ó, transferência dessas informações, aqui era um teste. Já que os dois hemisférios estão envolvidos, a transferência interocular foi completa. E aí, ó, a informação chegou nos dois lados. E aí, qual foi a conclusão que eles tiraram, tá? Tinha essa transferência interocular em decorrência do quiasma óptico dessa região aqui está intacto e também nessa região do corpo caloso está intacto. Nessa outra observação, né, eles colocaram aqui a questão do aprendizado, só que aqui o quiasma óptico ele foi seccionado. Então aqui, olho esquerdo fechado, olho direito visualizando essas imagens. O aprendizado aqui, no hemisfério direito, foi treinado. Se ele fazia apenas a secção do quiasma óptico e treinava agora o contrário, tá aqui em outros tipos de experimento. O olho direito fechado, visualizando essas imagens. O hemisfério esquerdo conhecia esse problema. E aí eles visualizaram aqui que esse aprendizado ele foi transferido através do corpo caloso que estava intacto. Então, seccionou o quiasma óptico, mas o corpo caloso continuou intacto. E tinha transferência interhemisférica. Aí, em seguida, eles fizeram outra coisa, outro tipo de secção. Aqui eles cortaram, né, fizeram a secção do quiasma óptico e do corpo caloso também. Então, aqui observava-se, né, o olho esquerdo tapado, essas imagens aqui sobre o olho direito. E aí a gente tinha um aprendizado apenas desse hemisfério direito que ficava treinado. No caso aqui do hemisfério esquerdo, aí foi feito, e observou-se que o hemisfério esquerdo ele não reconhecia o problema ainda, porque ele estava aprendendo agora, ele não reconhecia ainda. Não, ou seja, a conclusão é que a via de transferência estava bloqueada, porque tanto o quiasma, que poderia fazer esse cruzamento, estava seccionado, como também o corpo caloso, que estava aqui nessa região, estava seccionado. Então, mostrou aí a importância dessa região do corpo caloso para essa transferência interhemisférica. Uma outra coisa que era feita bastante com pacientes epiléticos, por quê? Quando vocês forem estudar as epilepsias, vocês vão ver que existem algumas classificações. Uma dessas classificações seria uma das epilepsias generalizadas. Tinha alguns casos onde os pacientes tinham quadros muito graves, epilepsias quase que intermitentes, né? Essas epilepsias generalizadas, elas alcançam os dois hemisférios. E uma das coisas que era feita antigamente era justamente fazer a secção do corpo caloso, e isso diminuía a frequência de geração dessas epilepsias. Por quê? Porque não conseguia passar de um lado para o outro. Então, tinha muitos pacientes que eles passavam por esse tipo de procedimento.
E aí, em seguida, eles eram estudados para entender um pouco da importância dessas diferenças dos hemisférios. Uma das coisas que poderia ser feita, aqui tem uma pessoa, né, um observador, a pessoa que está sendo testada, a gente consegue visualizar que tem tipo uma janela aqui em cima, uma janelinha, e embaixo aqui, ó, ela não está visualizando, tá, gente, porque está aqui em cima. Tem alguns tipos de objetos. Aí o que é que eles faziam? Quando eles colocavam, eles poderiam projetar, por exemplo, um objeto aqui nesse ponto de fixação. E aí, por exemplo, vamos imaginar que é um anel. E aí eles levantavam esse objeto e perguntavam: o que é isso? A pessoa dizia que é um anel. Aí se eles pediam para a pessoa pegar com a mão esquerda, nesse caso aqui, por exemplo, ou a mão direita, minha gente, desculpa, eu tenho problema com direita e esquerda, tá? Muitos problemas com direita e esquerda. E se eles pedissem para a pessoa pegar um anel, com a mão direita a pessoa conseguia pegar esse anel. Se eles falassem para a pessoa pegar com a mão esquerda, a pessoa pegava um objeto distinto, por exemplo, pegava uma chave e não um anel. E ela pensava que estava pegando um anel. Então, eles começaram a observar que essa transferência interhemisférica é extremamente importante no nosso dia a dia, porque a gente precisa fazer a integração dessas informações que a gente tem de um lado e tem do outro hemisfério, né, que são controladas, preponderantes em um hemisfério esquerdo ou no nosso hemisfério direito. Aqui teria um outro tipo de imagem para vocês visualizarem a questão do campo visual, aqui esquerdo e direito. E aí a gente teria, por exemplo, aqui do lado esquerdo, né? Aqui a questão do olfato do lado esquerdo, a nossa memória verbal, a questão da linguagem motora, conseguir escrever, né, direitinho as coisas. A estereognosia, que está associada com formas de objetos, para o lado direito, a capacidade da mão direita escrever, a questão da audição, preferencialmente pela orelha esquerda, a compreensão da linguagem, a capacidade matemática, aqui o campo visual direito, né, invertido, menor, tudo isso aqui é hemisfério esquerdo. E já no hemisfério direito, o que a gente teria? O olfato do lado direito, memória das formas, a estereognosia também, só que para o lado esquerdo, a audição, preferência pela orelha esquerda, a capacidade musical, o reconhecimento das formas e rostos e também a linguagem corporal. E aqui o campo visual esquerdo, né, menor e invertido. Então a gente tem aí diferenças nessas regiões, mas a gente consegue fazer a integração das informações quando a gente mantém essas regiões de transferência interhemisféricas intactas, tá? Como o corpo calor. E aí a gente chega no ponto onde a gente tem as funções corticais superiores, que seriam aquelas mais evoluídas nos seres humanos, o que talvez diferencie eles de outros tipos, né, de seres, que seria a linguagem, a aprendizagem e a memória. Na aula de hoje a gente vai focar no componente da linguagem. E dentro da compreensão da linguagem humana, a gente tem aí duas grandes personalidades se destacando. O Paul Broca, que era um médico e anatomista francês, ele foi o primeiro a descrever uma correlação positiva entre esses sintomas e lesões cerebrais. Ele mostrou que uma afasia motora estava associada com a lesão dessa região, tá? Que é o terço posterior do giro frontal esquerdo inferior, que aí ele chamou de área de Broca, tá? A área de Broca do lado esquerdo associado com a sua capacidade de articulação da fala. A área de Broca do lado direito está associada com a capacidade de interpretação da prosódia. E aí ele sugeriu que essa área é o centro para as imagens motoras das palavras. Então é assim que a gente consegue articular essas palavras. A gente tem que fazer movimentação motora. Então, consequentemente, pessoal, se a gente tivesse uma lesão naquela região, isso causaria invariavelmente esse tipo aí de afasia. Já que o Wernicke, né, que é o Karl Wernicke, ele era um psiquiatra alemão que demonstrou que uma lesão em outra região, nesse caso aqui é o terço posterior do giro temporal superior esquerdo, causava um outro tipo de afasia, que era de um tipo mais sensorial. O paciente ele não compreendia as palavras faladas. Então isso aí ficou conhecido como a área de Wernicke. Está muito associada com a compreensão da linguagem, com o nosso entendimento dessa linguagem. E aí eu vou querer chamar atenção para vocês, tá, gente, em alguns pontos. Porque geralmente quando eu falo em linguagem, a maioria das pessoas vai associar simplesmente com o ato de falar.
E a gente tem que entender que a linguagem, ela envolve muito mais do que isso. É a nossa capacidade de expressão e também a nossa capacidade de compreensão. É isso que é a linguagem. Capacidade de expressão e de compreensão. E a gente tem várias formas de linguagem. Por exemplo, se eu estou fazendo uma expressão oral para vocês, eu estou falando com vocês, né? A compreensão do ponto de vista seu vai começar aonde? No seu sistema auditivo, porque eu estou me comunicando pela fala. Mas agora imagina, se eu começar a fazer gestos para vocês. A compreensão de vocês começou pelo sistema visual, né? Vocês estão vendo isso. É um tipo de linguagem também. Outro tipo de linguagem, se eu escrevo, né? O que é que está escrito aí no slide? E agora a compreensão de vocês vai ser visual. Começa pela visão, tá? Pelo campo visual. Estou falando da compreensão do início, né? Tá, gente? E agora imagine aquelas pessoas que têm a escrita em braille. O que é que elas fazem? Elas vão lá e, ó, conseguem fazer o início da compreensão pelo sistema somatosensorial, pela parte da somestesia. Então, a linguagem ela é muito importante no nosso dia a dia, ela envolve muitos critérios, muitas coisas. Para nós, seres vivos, a linguagem ela é muito importante porque nós somos seres sociais, né? Então, a gente consegue sobreviver mais tempo se a gente consegue se comunicar através dessa linguagem e se isso é efetivo. Para a gente conseguir ter essa linguagem acontecendo, a gente precisa de um dicionário léxico que a gente tem na nossa cabecinha, tá? A gente precisa aí do nosso léxico mental, que é onde a gente armazena cada tipo de fonema, de sílaba, de palavra, e como a gente consegue colocar isso num tipo de frase. Aí entra a entonação, aí entra a questão da prosódia, aí entra várias outras características. Então, para que a gente tenha essa fala acontecendo, a gente precisa consultar esses dicionários mentais que a gente tem, né? Esse léxico, buscando os fonemas, e a gente geralmente vai fazendo tipos de associações, isso é legal. Na área de Wernicke que a gente tem a maioria do léxico mental, tá? Que seria a área de compreensão, realmente, que a gente tem de contexto, dessas frases. Eu vou mostrar essas situações aqui, tá? Imagina, aqui tem um homem, aí ele visualiza essa estrutura. E aí ele vai falar. Milissegundos acontecem. A gente começa a partir desses léxicos da nossa cabecinha. Então aqui, a primeira coisa que ele vai ver, tipo uma categoria geral, né? É um animal. Habitar é na casa ou na selva? É em casa. Categoria específica, né? Doméstico é selvagem, o nome é um gato ou um tigre? Categoria sintática, verbo, substantivo, adjetivo, né? Dependendo das situações, tá? Qual é o gênero? Qual é a pronúncia? Qual é a grafia? Então, isso aqui acontece em milissegundos na sua cabecinha, para você dizer, é um gato. Ó, um gato, tal. E tudo isso acontece, tá? Muitos processos mentais antecedem o nosso ato de falar. No exemplo aqui, esse indivíduo visualiza um objeto à distância, observem, como eu falei, né, alguma coisa, o gato, e para chegar a pronunciar o seu nome, ele precisa identificar a categoria perceptual que ele pertence, bem como encontrar as categorias linguísticas apropriadas antes de ele emitir os sons correspondentes. Imagine que isso acontece aí constantemente com você. Uma outra coisa bem legal que tem, e se a gente observar a estrutura cerebral, cortical, várias áreas estão envolvidas com o processo de linguagem, só que em momentos distintos. Tá? Existem aqui técnicas modernas que são capazes de auxiliar a localizar essas áreas cerebrais que estão envolvidas com a linguagem. Onde tiver mais vermelho, tá, gente? É onde está mais ativado. A gente tem escalas aí de ativação. E aí, gente, a gente observa aqui, por exemplo, no caso, o que está acontecendo com vocês agora? Eu estou falando, eu, professora, estou falando para vocês. Vocês estão ouvindo essas palavras belíssimas dessa aula maravilhosa. E aí, o que está acontecendo com vocês? Vocês estão tendo que regiões mais ativadas? A região do córtex auditivo, a região da área de Wernicke, porque vocês precisam compreender o que eu estou falando. Então, essas são as principais áreas que ficam ativadas quando uma pessoa está ouvindo palavras. E no meu caso, que estou falando para vocês, né? Quais são as principais áreas que estão ativadas? A gente tem a área de Broca, para eu fazer articulação, a gente tem essa parte de córtex motor, porque a gente precisa estimular os músculos da fonação, né, para poder fazer esse tipo de articulação da fala. E no caso, quando vocês começam a ler as informações que estão nos slides, né? Nesse caso, a gente vai ter muita participação da área de Wernicke ainda, do giro angular, tá, gente? Que vocês vão conhecer também um pouquinho mais para frente.
e dessa região, obviamente, aqui de córtex visual. Agora, se vocês começarem a imaginar palavras, aí a gente já tem uma maior participação de córtex pré-frontal, de hipocampo, tá puxando um pouquinho da nossa memória, e seriam essas áreas mais envolvidas. E aí agora a gente vai começar a visualizar um tipo de compreensão para a linguagem falada, que é diferente para a linguagem escrita. Para vocês verem como os caminhos eles são diferentes, para a gente poder fazer realmente essa compreensão. Vamos observar uma situação que eu coloquei aqui. 3 dias antes, Yara, professora, recebeu uma mensagem aí falada do Igor, que é o representante de classe, né, de turma aí de vocês. E aí, nesse caso, ele mandou uma mensagem. Imagina que ele mandou um áudio, tá? Linguagem falada. Professora, né? Maravilhosa, Yara. Estamos com muitos trabalhos para entregar. Podemos adiar a terceira avaliação? Aí, o que acontece com essa mensagem? A gente tem as ondas mecânicas. Elas chegam naquela região coclear, seguem em direção aos núcleos cocleares, chegam na parte do córtex auditivo. O que mais? Além dessa parte aqui do córtex auditivo, né, a gente teria aqui essa área auditiva primária, onde a gente vai entender o som alto, som baixo, a interpretação de tom, tudo isso. Essa mensagem seria encaminhada para a área de Wernicke, onde a gente vai fazer o quê, gente? O processamento dessa informação que chegou, né? A compreensão do que é que ela traz, o contexto dela, a área de Wernicke. E agora, a área de Wernicke, ela faz a compreensão. Ah, entendi o que é que ele está falando. E aí, como é que eu vou responder, né? Como é que eu faria uma resposta nessa situação aqui? Essa mensagem, ela precisa passar da área de Wernicke para a área de Broca. Como é que isso acontece? Porque a gente tem aqui uma região chamada de fascículo arqueado, ou feixe arqueado, que passa essas informações, transmite essas informações da área de Wernicke para a área de Broca. Na área de Broca, eu vou fazer a articulação das palavras, né, da fala que eu vou fazer. Essas mensagens são enviadas para a região de córtex motor, e aí eu vou e respondo para o Igor. Claro, podemos adiar a terceira avaliação sem nenhum tipo de problema. E aí seria para eu falar uma palavra aqui, eu ouvir uma frase para eu continuar aqui um contexto. Então a gente tem aqui ó, a área de Broca e a área de Wernicke, elas precisam conversar de maneira correta para que a gente tenha uma compreensão aí de linguagem falada. Já a questão da compreensão da linguagem escrita é diferente. Vamos observar uma outra situação. Na véspera da avaliação, aí Yara recebeu uma mensagem escrita do Igor. O Igor mandou uma mensagem lá no WhatsApp, tá? Uma mensagem assim com essa figurinha. E aí, o que acontece para fazer a compreensão dessa linguagem escrita? Aí a gente vai ter a participação da retina, né? Essa imagem vai ser projetada na retina, vai seguir aí para nervo óptico, núcleo geniculado lateral, região talâmica, de lá córtex visual. E agora, gente, a gente parte dessa área visual primária aqui, e aí entra uma outra coisa que não tinha na linguagem falada. A questão do giro angular, essa região do giro angular, que é uma região de memória para a gente, associada com a linguagem escrita. Então, o giro angular é muito importante para isso, tá? A área de memória para a nossa linguagem escrita. E aí é o giro angular que manda essa mensagem para a área de Wernicke. Aí essa mensagem ela vai ser compreendida nessa região da área de Wernicke, vai ser encaminhada via feixe arqueado ou fascículo arqueado até a área de Broca, que vai fazer toda a programação, a articulação da fala, vai se comunicar com o córtex motor para poder controlar os músculos da fonação, língua, diafragma, tudo isso, para que a gente consiga falar, tá? Aí eu vou e respondo, eita, eu tinha esquecido que tinha a prova amanhã e agora eu vou ter que fazer essa prova. E então a gente tem esse tipo de resposta, tá? Só que aí quando a gente tem uma linguagem, no caso escrita, são caminhos diferentes que são percorridos para que a gente consiga fazer esse processo de compreensão. E é interessante isso, porque nessa porção aqui do giro angular, que a gente tem essa área de memória das palavras escritas, né? E tem um problema chamado de dislexia. O paciente que é disléxico, a pessoa que é disléxica, ela tem muita dificuldade nesse processamento das palavras. Por exemplo, ela tem dificuldade em ler. Ah, professora, quer dizer que ela não sabe ler.
Na verdade, ela tem dificuldades nesse processo, tá? Por exemplo, ela tinha que ler retina, ela lê rotina. Isso a gente chama de cegueira das palavras, a dislexia. É interessante, por exemplo, o Tom Cruise. O Tom Cruise, que é um ator, né, bem famoso, ele é disléxico. Então, os roteiros dele, ele não lê, ele escuta. É diferente. Por quê? Porque escutando, ele aprende. E se ele for ler, ele vai trocar muitas palavras por causa da dislexia dele. É um problema na região do giro angular, tá? Existem outros problemas aí. Por exemplo, se a pessoa quer falar retina e ela fala rotina, e ela troca várias palavras, tá? Nesse sentido, isso a gente chama de dislalia, tá? E tem a questão da escrita, né? Se ela tinha que escrever retina, ela quer escrever retina, ela sabe qual é a palavra. Na hora de escrever, ela escreve rotina, não por uma troca, troquei uma palavra e outra, não. Constantemente, né? Em várias situações. Isso é chamado de disgrafia, tá? São várias alterações aí. Só a título de informação. Aqui o giro angular sendo bem importante nesse processo de compreensão da linguagem escrita. E aí a gente tem a prosódia, enquanto característica, seria parte da linguística que estuda essa entonação, o ritmo, o uso do acento, né, da nossa linguagem falada. Processamento dessas informações emocionais do hemisfério direito, porque se a gente parar para pensar, nossa linguagem ela carrega muitos componentes emocionais. Se alguém, a mãe de vocês, não sei, chamar vocês aí, às vezes, pelo nome inteiro, né? Ou do jeito dela falar com você, por exemplo. Ela falar, Yara, eu já sei que pronto, fiz alguma coisa errada, uma coisa não tá legal. Aí a gente consegue transmitir essa emoção na nossa linguagem. Então, transmite esse estado de espírito e a intenção desse falante. Facilita a interpretação dos significados das frases. Isso é muito importante no nosso dia a dia. É algo que a gente não consegue fazer, por exemplo, através de uma mensagem. Né? Se tiver a letra tudo em maiúsculo, eu já acho que a pessoa está gritando comigo. Mas às vezes nem é. É ela que ela nem liga se bota maiúsculo, minúsculo e tal. Então, para nossa comunicação social, a prosódia é algo completamente importante, né, para que a gente possa realmente trazer o contexto dessa nossa linguagem. E a gente observa que é do lado direito que a gente tem essa interpretação de identificação emocional, tá? E alguns estudos recentes em neuroimagem funcional têm confirmado que essa parte da prosódia da nossa linguagem está processada do lado do hemisfério direito. E aqui nesse tipo de experimento que está sendo observado nessa imagem, o indivíduo normal é solicitado a identificar a entonação emocional de uma expressão emitida por um ator ou a identificação da vogal emitida na mesma expressão. Identificação mais fonética, tá, gente? A imagem à direita representa costas transversais desses planos, sinalados pelas linhas brancas à esquerda. As setas amarelas indicam a compreensão entre os focos da atividade na apresentação tridimensional e nesses cortes. Percebe-se o envolvimento preferencial do hemisfério direito no primeiro caso, tá? E do hemisfério esquerdo nesse segundo caso. Então, muito mais a identificação emocional em si, a carga emocional para o lado direito e a parte mais fonética, mais seca, né, das palavras em si, fonema do lado esquerdo. E dessa forma, conhecendo a importância dessas regiões, se a gente tem algum tipo de problemas nelas, podem surgir distúrbios de linguagem. Esses distúrbios eles são chamados de afasia, e aí nós podemos ter diferentes tipos de afasia. Existe a afasia de expressão, que é também chamada de afasia de Broca. Nesse caso aqui, o indivíduo ele tem uma dificuldade na articulação da sua fala, tá? Segunda-feira, papai, Paulo. Tem dificuldades em falar realmente, o ato de falar, e não é um problema muscular, tá, gente? Eu quero deixar isso bem claro. Não é que ele tem problema nos músculos da fonação, não é um problema muscular, é um problema realmente na região que faz a articulação dessas estruturas. Existe a afasia de compreensão, que seria a afasia aí de Wernicke, acontece nessa região, nessa área de Wernicke. E isso está muito mais associado com a capacidade que ela tem de compreender a fala. Quando eu estou falando com vocês, né, eu estou falando, e aí depois que eu terminar de falar, se a gente estiver numa conversa, obviamente, né? O que é que a gente espera? Que a outra pessoa responda. Só que imagine, uma pessoa com afasia de Wernicke, ela não está entendendo absolutamente nada do que você está falando. Ela pode até te responder, tá? Ela pode te responder, mas ela vai falar de qualquer coisa, porque ela não está entendendo o que é que você está falando com ela. Não queria dizer que isso aconteceu quando aconteceu, por exemplo.
E aí é um caso muito mais grave, porque a afasia de Wernicke, é, ela leva uma pessoa para demência, já que ela não consegue se comunicar. Ela não entende nada que está sendo falado para ela. Então, ela entra em quadros de demência. A afasia de expressão, né, a afasia de Broca, a pessoa ela compreende o que está sendo falado para ela. Ela pode não conseguir se comunicar articulando dessas formas, mas ela pode gesticular, ela pode fazer sinais, ela pode se comunicar de certa forma. Então, ela não vai perder essa autonomia dela. No caso da afasia de Wernicke, ela vai perder completamente a sua autonomia e entrando em quadros de demência. Existe um outro tipo de afasia, tá? Que é a afasia de condução. Então, esse problema aqui é no feixe arqueado. E nesse caso, o que é que as pessoas apresentam? Elas têm dificuldade de repetir as coisas. Por exemplo, a mulher fala que o tanque de gasolina vazou. Aí, compreensão aconteceu e ele precisava falar, né? Repetir. Mas tem uma lesão no feixe arqueado. Só que ele compreendeu e ele consegue articular a fala. Aí ele fala, a roupa ficou toda suja. Aí, tipo, tem uma lógica, tá? Por que a roupa ficou toda suja? Porque o tanque de gasolina vazou. Alguma coisa nesse sentido. Ele consegue articular, mas assim, tem um problema nesse processo de passar, de fazer a comunicação da área de compreensão para essa área de articulação fonética em si, né? Da nossa fala. Então, o problema aqui vai ser mais da parte de repetição. Para a gente fechar essa parte de distúrbios de linguagem, né, algumas informações interessantes em relação a esses tipos de afasia. Por exemplo, temos a de Broca, de Wernicke, de condução global, transcortical motora, transcortical sensorial. Em algumas informações referentes à fala, compreensão, capacidade de repetição, outros sinais e região afetada. Então, aqui na afasia de Broca, a fala não é fluente, precisa se esforçar bastante. A compreensão, bastante preservada para as palavras isoladas de sentenças gramaticais simples. No caso da capacidade de repetição, já fica mais comprometida porque ele tem um problema de fala, né? Geralmente a região afetada, córtex frontal posterior esquerdo e estrutura subjacente. No caso aqui da afasia de Wernicke, a fala é fluente, abundante, bem articulada, melódica, compreensão comprometida. Capacidade de repetição comprometida, porque se ele não entende o que você está falando, como é que ele vai repetir, né? Região afetada, região de córtex superior, posterior e médio do lobo temporal esquerdo. Afasia de condução. A fala é fluente com alguns defeitos de articulação. Compreensão intacta ou bastante preservada, capacidade de repetição comprometida. Área, região ali afetada, giros temporal superior e supramarginal esquerdos. A afasia global, a fala é escassa, não fluente, compreensão comprometida e a capacidade de repetição comprometida. Então, aqui, maciça lesão perissilviana esquerda, tá? E aí tem outros tipos de afasia, são vários tipos de afasia. E aqui teriam alguns tipos de expressões espontâneas de fala e repetição aí, nesses principais tipos de afasia. Aqui o estímulo vai ser visual, tá? Então, é um estímulo visual para ver se eles conseguiriam falar alguma coisa em relação àquela figura, né? O que é que eles estão vendo naquela figura. Então, não é um estímulo falado, porque tem uns que não conseguem compreender. Por exemplo, Wernicke, na fase de Wernicke, não entender nada. Mas o estímulo agora é visual. Para ver o que é que eles conseguiriam falar, tá, minha gente? Era uma figura de um piquenique, tá? Aí de alguma coisa. Depois, algum estímulo para eles repetirem. Por exemplo, o pasteleiro estava exultando. Na fase de brocar, a pessoa responderia, por exemplo, tá? Assim. Observe que seria, tem um homem e uma mulher, mas é tudo cortado, não tem articulação da fala, fica tudo picotado, sem a pessoa entender as coisas, tá? Casa, possivelmente é carro, casa, poste de luz, mas aí não sai tudo completo. Então, isso aqui demoraria para acontecer. O tempo decorrido aqui, 1 minuto e 30 segundos para conseguir falar isso aqui. Todo cortado. E na questão da repetição, só conseguiria falar exultante, não conseguiria falar outras coisas. No caso da afasia de Wernicke, a pessoa olharia, né, assim, muitas coisas, uma moça desenrola num barco, um cão, e assim vai. Tudo isso aqui que ele falou, tempo decorrido aí 1 minuto e 20 segundos. A repetição, se fosse um estímulo falante, né, não em um nevoeiro, nada a ver com o que estava escrito, ou com o que ele deveria repetir.
A fazer de condução, tá, tô vendo um cara, lendo Tem alguns tipos de falhas nessa descrição, tá? Tempo decorrido, 1 minuto e 5 segundos. Aí o padeiro estava, qual era mesmo a última palavra? Deixa eu repetir, o padeiro estava exultante, a pessoa que está fazendo o teste, tá? Ah, o padeiro estava vasculhando, ele não consegue repetir realmente toda essa sentença. E na fase global não sai nada. Nada, nada, nada. Grunhido, não tem resposta perante qualquer tipo de situação. Então, seriam alguns dos tipos de distúrbios de linguagem, mas existem diversos outros. Bom, turma, assim a gente finaliza a nossa aula de funções corticais superiores, conhecendo alguns aspectos associados com a nossa linguagem humana.